Oi, gente, eu me chamo Rafaela e gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem o que é clonagem. Clonagem é um mecanismo de propagação de plantas ou bactérias, mas, de acordo com Weber, clonagem é como se fosse um clone definido a partir de umas moléculas, células ou organismo. A partir desse clone é feito outros idênticos. E, com isso, existem 4 tipos de clonagens. Temos a clonagem reprodutiva, a clonagem terapêutica, a clonagem de DNA e a clonagem de plantas. Na clonagem reprodutiva, é quando um organismo geneticamente idêntico ao doador. Esse organismo, como ele é feito? Ele pega um núcleo de uma célula somática com um óvulo não fertilizado. Juntos, eles são estimulados a desenvolver. Na clonagem terapêutica, a clonagem terapêutica busca criar células ou tecidos geneticamente idênticos para fins da medicina. Só que isso envolve células-tronco que se diferenciam entre vários tipos de célula, né? Então, ainda é um debate muito ético sobre isso, a utilização de células-tronco para a clonagem terapêutica. Temos também a clonagem de DNA, que, além do termo clonagem de organismo por inteiro, o termo clonagem também é usado para descrever a replicação de uma sequência específica de um DNA. E essa sequência específica de DNA, né, essa clonagem, é feita em laboratórios. Na clonagem de plantas, ela é extremamente utilizada na agricultura para manter a característica entre as plantas. Realizado o processo de clonagem. Para iniciar, todos nós já fomos o zigoto, que seria o resultado da fusão de um óvulo e de um espermatozoide. Nessa primeira célula, chamada de zigoto, tem um núcleo com DNA com todas as informações genéticas para que seja gerado um novo ser. Com exceção das nossas células sexuais, que têm 23 cromossomos, todas as outras células do nosso corpo têm 46 cromossomos, sendo estas chamadas de células somáticas. Então, o método mais conhecido para a clonagem reprodutiva é a transferência nuclear dessas células somáticas. Para a gente conseguir exemplificar melhor, as células somáticas elas vão ser coletadas de um animal que você deseja clonar. Vamos usar aqui a ovelha A de exemplo. Ou seja, será coletado células somáticas da ovelha A e depois disso entra a ovelha B. Nessa ovelha B é uma fêmea da mesma espécie, onde será pegado um óvulo não fertilizado e removido o núcleo, tornando esse óvulo anucleado. Uma célula nucleada. Então, a célula somática do doador da ovelha A vai ser fundida com o óvulo nucleado da ovelha B. Essa fusão ela acontece geralmente através de pequenas descargas elétricas que vão estimular essas membranas celulares a ficarem unidas. Desculpem. A célula que resulta ela tem material genético do doador e é estimulada para que seja iniciado o processo da divisão celular, que vai formar o embrião inicial. Esse embrião inicial, ou seja, o zigoto, ele vai ser implantado no útero de uma fêmea receptora, onde vai continuar o seu desenvolvimento. Quando esse desenvolvimento ele é concluído, a fêmea receptora ela vai dar à luz a um organismo geneticamente idêntico ao do doador original, das células somáticas. Ou seja, vai ser uma ovelha idêntica à ovelha A, de onde foi retirada as células somáticas. Um exemplo dessa prática é a ovelha Dolly, que foi clonada em 1996. Ela, apesar de parecer um processo simples em esquema, existem uma outra parte dessa história. Porque a Dolly ela só nasceu depois de 276 tentativas fracassadas. E, além disso, das 277 células que foram pegadas da mãe de Dolly e inseridas no óvulo sem núcleo, 90% não alcançaram o estágio nem de blastócito. Ou seja, as tentativas posteriores a isso tinham uma eficiência muito baixa e uma proporção muito grande de abortos em embriões mal formados. Prosseguindo, existe a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica ela também é conhecida como clonagem com fins médicos, ou seja, vai ser a produção de células geneticamente idênticas a partir de um indivíduo, só que o foco dela vai ser tratar doenças específicas, não é um organismo completo. Assim como na clonagem reprodutiva, vai ser recolhidas as células somáticas do paciente que precisa de tratamento, vai ser inserido no óvulo não fertilizado de uma doadora, sem núcleo, né? Óvulo sem núcleo. E aí vai ser criada uma célula com material genético do paciente. Essa célula resultante ela vai ser estimulada nesse processo de divisão celular, formando então um pequeno agrupamento de células chamadas de blastócitos. Dos blastócitos vão ser extraídas as células troncos totipotentes. As células totipotentes elas têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula no corpo. Desculpem. Então começa o processo da diferenciação celular controlada, onde essas células tronco totipotentes vão ser direcionadas para se diferenciar em tipos de tecido específicos de células que são desejadas para o tratamento. Então vai acontecer a diferenciação celular controlada, onde essas células troncos totipotentes, que já foram enviadas para se diferenciar, elas vão ser transplantados de volta para o paciente, com a intenção de substituir ou de reparar os tecidos danificados. Trouxe aqui até 3 exemplos de tecidos. E por fim, a clonagem de DNA ela funciona de uma forma um pouquinho mais complexa. Como funciona? Primeiro vão ser usadas enzimas de restrição para cortar os DNA em locais específicos e reconhecer então a sequência de nucleotídeos específicos. Essas enzimas elas geram extremidades coesivas, ou seja, salientes de fitas simples, nos fragmentos do DNA. Após isso, o vetor de clonagem, geralmente um plasmídio bacteriano, vai ser escolhido. O plasmídio, se você não souber,
São pequenos ciclos de DNA presentes nas bactérias. O vetor ele possui sítios de restrições compatíveis com os fragmentos de DNA que serão clonados. Então inicia o processo de ligação do DNA, onde os fragmentos de DNA do gene alvo e o vetor de clonagem vão ser misturados e ligados pela enzima DNA ligase. Isso vai fazer com que seja formada uma molécula de DNA recomitante, onde vai ter o gene alvo inserido no vetor. Os plamídios recomitantes eles vão ser introduzidos em bactérias por meio de um processo chamado transformações. Essas bactérias elas vão ser submetidas a um choque térmico, fazendo com que elas fiquem mais permeáveis e que permitam que absorvam o DNA. Então, o gene de resistência no antibiótico, no plasmídio, permite a seleção dessas bactérias transformadas. Essas bactérias transformadas elas vão ser cultivadas no meio contendo antibiótico. E aquelas que não incorporaram o plasmídio morrem. As que começaram a suportar o plasmídio sobrevivem. Então, essas bactérias transformadas, cultivadas em larga escala, vão ser induzidas a expressar o gene inserido no plasmídio. Ou seja, elas vão começar a atuar como uma fábrica para produzir a proteína desejada. Um exemplo, se for insulina humana e o gene alvo for da insulina, vai começar a fabricar a insulina. Então, essa proteína que foi produzida nas bactérias vai ser purificada para remover as impurezas de outras moléculas, tendo como resultado final a obtenção de grande quantidade da proteína desejada, produzida pelas bactérias transformadas. Ou seja, não é tão simples quanto parece, não é simplesmente vamos clonar e entrar numa máquina mágica para clonagem. Olá, eu vou falar hoje brevemente sobre para que serve a clonagem e quais são suas vantagens. Então, nós já sabemos que a clonagem de DNA ela é utilizada pelos cientistas para gerar múltiplas cópias de determinado gene pelo qual haja algum tipo de interesse. Além disso, ela abre perspectivas, ela abre portas para tratamentos que necessitam de transplantes por meio do cultivo de células idênticas do tecido da qual foram retiradas. Uma coisa que eu acho importante observar é que uma das principais vantagens do processo de clonagem é a obtenção de células-troncos. E na clonagem terapêutica, não oferece riscos de rejeição se você for o seu próprio doador. Uma outra observação interessante é que essa tecnologia de clonagem ela é importante para outros processos, como, por exemplo, a terapia gênica, que ela é uma técnica utilizada no tratamento de condições genéticas por meio da introdução de células de vetores virais nas células de um organismo hospedeiro. Sou a Dani Cerqueira e vou falar sobre a relação de clonagem e terapia ocupacional. Então, em março desse ano, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, postou que o plenário validou o artigo 5º da Lei de Biossegurança, Lei 11.105 de 2005, que autoriza a utilização de células-troncos embrionárias obtidas de embriões produzidas por fertilização in vitro para pesquisa, né? Então, o que a clonagem terapêutica oferece? Ela oferece a possibilidade de tratar doenças neuromusculares, infartos, derrames cerebrais, Alzheimer, outras demências, cegueiras, câncer e outras patologias. Então, como a clonagem terapêutica pode interferir no cotidiano? O que terapia ocupacional tem a ver com isso? Gente, a partir do momento em que uma patologia interfere diretamente no cotidiano de uma pessoa, nas atividades diárias de uma pessoa, no seu dia a dia, na sua interação com a sociedade, isso já interfere na sua autonomia, né? Na autonomia dessa pessoa. Então, a partir do momento em que uma evolução científica pode trazer soluções para tratar doenças que até então não tinha soluções ou cura, isso já é uma vitória relacionada à terapia ocupacional. Isso já é uma vitória relacionada ao dia a dia desse ser humano. Então, terapia ocupacional, ela visa dar autonomia para essas pessoas, né? Ela busca dar esse papel, né? Essa função para esse ser humano dentro de uma sociedade. Então, a partir disso, entendemos que clonagem tem tudo a ver com terapia ocupacional, a partir do momento que a clonagem terapêutica traz uma solução de curas e tratamentos para patologias que interferem no dia a dia de uma pessoa, temos que se atentar a se atualizar. Então, ser um profissional atualizado, ser um profissional responsável, o que significa ser um terapeuta ocupacional atualizado? É simplesmente a gente pegar um paciente, por exemplo, que está com esse tratamento e saber explicar, ter o domínio do assunto. Eu agora vou estar falando sobre a notícia que eu e meu grupo escolhemos, que é uma notícia do National Geographic, que fala sobre cientistas que querem salvar a Mata Atlântica através do processo de clonagem, então clonando árvores. E como que seria isso? Eles dizem que é uma técnica que ela busca acelerar o processo de reflorestamento do bioma, que é o mais devastado do Brasil, focando em espécies com alto risco de extinção. E essa técnica ela foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros, que consiste no processo de clonagem de árvores nativas da Mata Atlântica e pode ajudar no processo de aceleração do reflorestamento de áreas devastadas. Vale dizer também que essa técnica ela será testada em Brumadinho, Minas Gerais, na área devastada pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. E como que funciona isso, né? Como que é essa clonagem? Eles chamam de resgate de DNA e indução de reflorestamento precoce em espécies florestais nativas. Então, a partir disso, eles utilizam os enxertos e hormônios reguladores de crescimento para cada árvore. Então, para cada espécie, possui um hormônio regulador específico para aquele bioma, né? Isso ajuda também na maturidade da árvore, porque faz com que ela produza mais sementes, né? E isso pode gerar novas plantas, ajudando nesse processo de reflorestamento, né? Que é o objetivo da pesquisa. Essa regeneração de áreas devastadas, né?
A vantagem desse processo é que ele acelera a capacidade de produção de sementes pela própria mata. E como que é o passo a passo, né, dessa clonagem? A pesquisa diz que consiste em identificar árvores nativas que podem não sobreviver a áreas devastadas. Então, quando acontece também algum acidente ambiental e essa espécie pode ser extinta, né, pode não sobreviver, eles observam quais são e, a partir disso, eles coletam material genético dessa espécie, recolhendo galhos, e a partir disso é levado para um viveiro onde são enxertadas. E eles pegam em partes de raiz ou caule de outra árvore da mesma espécie. Então, eles pegam aquela árvore, né, para ser enxertadas e pegam uma espécie daquela mesma árvore, daquela mesma família. Com isso, produz uma nova árvore. Então, produzindo um clone daquela árvore.